Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do movimento vertical no vácuo, falando hoje de lançamento oblíquo. Vamos dizer que eu tenho uma bola e que essa bola será chutada. Então, a bola fará este movimento após o chute, ok? Então, nós temos aí dois movimentos. O movimento na horizontal, que é X, e o movimento na vertical, que é Y. Então, na horizontal, nós temos uma velocidade em x que é sempre constante em todo o percurso. E na vertical, a gente tem um VOY que vai mudando. Quando ele está subindo, essa velocidade aí, ela vai diminuindo, até chegar a uma altura máxima que a velocidade é zero. Então, nós temos VOY, uma velocidade alta, aí a bola foi chutada, essa velocidade ela vai diminuindo até chegar na altura máxima. Na altura máxima ela para um pouquinho, a velocidade y dela zera, para um pouquinho, e aí ela vai descendo. Quando ela vai descendo, nós continuamos tendo aí uma velocidade y, só que essa velocidade y ela vai aumentando. Ela para e depois ela desce aumentando. Então, repare aí que em pontos de mesma altura, as velocidades são iguais, só que com o sinal trocado. Por exemplo, aqui em V, nós temos aqui VY1 menos VY1. VOY, a velocidade final é menos VOY. Repare aí na figura. E a gravidade é sempre para baixo. Repare que a gente tem a gravidade apenas na vertical, né? Na horizontal, a gente não tem a gravidade. Na subida, eu vou sempre diminuindo, então o movimento é retardado. Na descida, a velocidade vai sempre aumentando, então o movimento é acelerado. Então, nós temos aí movimento composto, um movimento em X e um movimento em Y. Na horizontal, que é em X, nós temos apenas um movimento uniforme. Por quê? Porque a gente não tem nenhum tipo de aceleração. Se o movimento é uniforme, então nós iremos usar a equação do movimento uniforme, que é a fórmula do sorvete. S igual a SO mais VT. Neste caso, a velocidade se conserva, pois a aceleração é zero. Na vertical, o movimento é uniformemente variado. Por quê? Porque a gente tem aceleração, a gente tem uma aceleração, tem a aceleração da gravidade. Então, neste caso, nós teremos três equações, que são as equações horárias para o movimento uniformemente variado. Primeira que a gente deve considerar é a equação de V igual a VO mais AT, vi você à toa. Segunda, é a equação dos espaços para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é a equação do sorvetão, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E a terceira que nós devemos considerar é a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. Então, neste caso, nós podemos calcular o tempo de subida, o tempo de descida e o tempo total. Como é que a gente faz para calcular o tempo de subida? Nós podemos usar qualquer uma das três equações para o movimento uniformemente variado. Mas neste caso, para facilitar, eu vou usar a equação horária da velocidade. V igual a VO mais AT. Vi você à toa. Repare que quando você chega até uma altura máxima, a velocidade final dele zera. Lembra que eu falei? Então, neste caso, a velocidade final é zero. Velocidade inicial é de onde eu saí, eu tenho uma velocidade inicial, como eu chutei a bola, eu tenho uma velocidade inicial do chute da bola, mais a aceleração vezes o tempo de subida. Mas a gente sabe que a aceleração é a aceleração da gravidade e ela está para baixo. Então, zero é igual a velocidade inicial em y menos a gravidade vezes o tempo de subida. Como essa gravidade vezes o tempo de subida está com o sinal negativo, ela passa para o outro lado com o sinal positivo. Então, gravidade vezes o tempo de subida igual a VOY.
O tempo de subida é igual a VOY dividido pela gravidade. Como a gravidade está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Para o tempo de descida. Para o tempo de descida, vou usar a mesma equação da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado, já que a gente continua com a aceleração da gravidade aí. Então, V igual a VO mais AT. Esta velocidade final é igual a menos a velocidade inicial, Y, lembra? Então, menos a velocidade inicial em Y é igual a zero, que é a velocidade inicial. Por quê? Porque agora eu estou saindo da altura máxima. A velocidade de descida, eu estou saindo da altura máxima. Na altura máxima, a velocidade é zero. Então, a velocidade inicial agora vai ser zero. Menos a gravidade vezes o tempo de descida. Se você tiver dúvida, você volta ao vídeo e veja novamente a figura aí. Ok? Então, fica menos VOY igual a menos G vezes o tempo de descida. Eu posso pegar esse G, tempo de descida, passar para um lado e o VOY passar para outro lado. Eu vou mudar o sinal. Então, G, tempo de descida, igual a VOY. Como o G está multiplicando pelo tempo de descida, ele vai para o outro lado dividindo. Então, o tempo de descida é igual a VOY dividido por G. Repare que o tempo de descida e o tempo de subida são iguais. Se o tempo de descida e o tempo de subida são iguais, o tempo total será a soma dos dois. Independente dele seja igual ou não. A soma total é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Certo? Então, será VOY sobre G mais VOY sobre G. 1 VOY sobre G mais 1 VOY sobre G é 2 VOY sobre G. Então, o tempo total é 2 VOY sobre G. Ok? Repare que esse VOY aí é uma componente da velocidade. É a componente da velocidade para o Y, né? Então, a gente tem duas componentes da velocidade. Lembra? A componente da velocidade horizontal e a componente da velocidade vertical. Aí a gente tem a componente da velocidade vertical, que é a velocidade em Y. Ok? Outra coisa que a gente pode calcular no lançamento oblíquo é a altura máxima. Para calcular a altura máxima, eu vou usar a equação de Torricelli. Por quê? Porque na equação de Torricelli nós não temos tempo e fica melhor, mais fácil para calcular a altura máxima. Então, fica V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. Quem é a velocidade final? Zero. Zero ao quadrado é zero. Igual a velocidade inicial ao quadrado em Y. A gravidade é negativa, então fica menos 2 vezes a gravidade vezes espaço final menos espaço inicial. O espaço final é a altura máxima menos espaço inicial, zero. Vou considerar como zero. Que ele saiu do chão, né? Então, eu vou pegar essa menos 2 vezes a altura máxima. Fica 0 igual a VOY ao quadrado, menos 2 vezes a altura máxima e menos 2 vezes 0 é 0. Então, esse 0 é eliminado, fica só menos 2 vezes a altura máxima. Esse menos 2 vezes a altura máxima é passado para o outro lado com o sinal contrário. Como está menos 2 vezes a altura máxima, ele passa para o outro lado como 2 vezes a altura máxima, igual a VOY ao quadrado. Então, a altura máxima será VOY ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Porque esse 2 vezes a gravidade está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, qual a diferença entre a velocidade inicial e a velocidade inicial Y? A velocidade inicial Y, ela é apenas uma componentezinha da velocidade inicial. Repare aqui na figura. Nós temos a velocidade inicial, nesta reta aí, que é dividida em velocidade inicial Y, na horizontal, na vertical, velocidade inicial Y, e na horizontal, velocidade inicial X. É dividido nos dois. Se eu olhar para este ângulo que é formado aí entre VO e VOY, repare que o VOY ele está colado ao ângulo. Se o VOY está colado ao ângulo, para achar o VOY, eu vou ter que
que usar esta equação aí de seno e cosseno, certo? Então, como ele está colado ao ângulo, então o VOY é VO cosseno do ângulo, porque ele está colado, cosseno é colado, ok? Como o VOY está separado do ângulo, na figura, então o VOY é VO seno do ângulo, seno de separado, ok? Então, fazendo novamente a nossa figurinha do lançamento oblíquo, você já sabe isso tudo aqui que eu já expliquei. A gente já sabe que nessa reta aí de X, a gente tem um alcance máximo, que eu já havia explicado para vocês, inclusive, ok? E como é que eu faço para calcular esse alcance máximo? Repare que esse alcance máximo está aí na reta X. Se ele está na reta X, ele não vai ter aceleração de nenhuma natureza. Quando eu não tenho uma aceleração de nenhuma natureza, eu uso a fórmula do movimento uniforme. Como o alcance está na horizontal, qual é a equação que eu vou usar? A equação do movimento uniforme. Qual é a equação do movimento uniforme? Dos espaços, a equação do sorvete. S igual a SO mais VOT. Então, o espaço final é o alcance máximo, que é igual ao espaço inicial. É zero, porque ele sai de um ponto, né? Onde a bola está lá, na horizontal está parada, é zero, certo? Mais a velocidade inicial de x vezes o tempo total. Então, o alcance máximo é zero mais a velocidade inicial de x vezes o tempo total, é a velocidade inicial de x vezes o tempo total. Então, passando a velocidade inicial de x para o outro lado, dividindo, não. Então, o alcance máximo é a velocidade inicial de x vezes o tempo total. Então, o tempo total, a gente já tinha calculado, né? E visto que o tempo total é 2 velocidade inicial de y vezes o tempo. Lembra que a gente acabou de calcular o tempo total? Então, eu vou pegar e substituir esse tempo total aí, ó. Alcance máximo é igual a 2 vezes VOX vezes o tempo total. O tempo total é VOY dividido pela gravidade. Porém, a gente sabe que VOX é VO cosseno do ângulo, porque a gente viu anteriormente, né? Aquele desenhozinho que eu fiz para você, que VOX é VO cosseno do ângulo, porque o VOX está colado ao ângulo. E VOY igual a VO seno do ângulo, porque o VOY está separado do ângulo. Substituindo aí VOX e VOY, eu terei novamente aqui a nossa figurinha, né? Vocês reparem aí nossa figurinha. E aí, como é que eu terei aqui? Eu terei o alcance, que é 2 vezes VOX vezes VOY dividido pela gravidade. A gente viu que VOX é VO cosseno do ângulo, porque está colado ao ângulo. E VOY é VO seno do ângulo. Então, terei 2 vezes VOX, que é VO cosseno do ângulo, vezes VOY, que é VO seno do ângulo, dividido por G. Então, fica VO vezes VO é VO ao quadrado. Esse 2 eu vou passar para lá, ficaria 2 cosseno do ângulo, seno do ângulo, dividido por G. Mas pela trigonometria, nós sabemos que 2 cosseno do ângulo, seno do ângulo, é 2 seno de 2 θ. Então, 2 cosseno θ, seno de θ, é seno de 2 θ. Se você não sabe, você já vai aprendendo, certo? Que 2 cosseno θ, seno de θ, é igual a seno de 2 θ. Substituindo esse seno de 2 θ no alcance máximo ali, eu vou pegar o 2 cosseno de θ, seno de θ, e substituir por seno de 2 θ. Então, o alcance máximo será velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 θ dividido pela gravidade. Essa velocidade inicial ao quadrado ela é constante e o seno de 2 θ é variável. E a gravidade ela é constante. Mas, quando é que eu tenho um alcance máximo, professora? Você terá o alcance máximo quando o seno de 2 θ for igual a 1. Ou quando o alcance máximo for igual a VO ao quadrado dividido pela gravidade.
E qual é a condição para que ele se torne máximo? A condição para que ele se torne máximo é que o seno do ângulo tem que ser igual a 1. E existem várias maneiras para que o seno do ângulo seja igual a 1. A primeira delas é quando o ângulo for 90 graus. A segunda é quando o ângulo for 90 mais 360. E a terceira é quando o ângulo for 90 mais 360 vezes 2. Ou seja, se eu ficar dando voltas, dando voltas, dando voltas e sempre cair em cima do 90. Mas o ângulo, esse ângulo, θ, é um ângulo agudo. Então, se θ é um ângulo agudo, 2θ tem que ser menor do que 180. Logo, o único ângulo que podemos usar aí é o 90. Porque o único que é menor do que 180 é 90. Então, para 2θ igual a 90, θ igual a 90 dividido por 2. Então, θ igual a 45. Então, para o ângulo 45 graus, o alcance é máximo. Ou seja, você pode, para que o ângulo seja máximo, você tem que fazer um ângulo de 45 graus. Como o policial está fazendo aí na figura. Para molhar esse rapazinho aí, ó, que está bêbado. Existem alcances iguais para ângulos diferentes. Sim, existem alcances iguais para ângulos diferentes. Dois alcances serão iguais quando a soma dos ângulos derem 90 graus. Por exemplo, 30 e 60. 30 mais 60 é igual a 90. Quando eu somar dois ângulos e der 90 graus, esses dois alcances serão iguais. Os dois alcances serão iguais. Então, o alcance de 30 é igual ao alcance de 60. O alcance de 20 é igual ao alcance de 70 graus. Se você fizer um ângulo de 30, é a mesma coisa que você estiver fazendo um ângulo de 60. No caso do alcance, você terá o mesmo alcance. Se você fizer um ângulo de 20, você terá o mesmo alcance que se você fizer um ângulo de 70. Para finalizar esta parte, eu vou deixar para vocês uma questãozinha aqui. Questão 30. Um corpo é lançado de um plano horizontal com velocidade de 20 metros por segundo, formando um ângulo com a horizontal. Sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que o ângulo é 30 graus, determine. Letra A, as funções horárias do espaço horizontal e vertical do movimento. Letra B, as funções horárias de velocidade horizontal e vertical do movimento. Letra C, o tempo necessário para atingir a altura máxima. Letra D, o tempo necessário para o corpo voltar ao solo. Letra E, a altura máxima atingida pelo corpo. Letra F, o alcance do lançamento. Letra G, a mínima velocidade em módulo durante o lançamento. Letra H, o vetor velocidade do corpo para o tempo igual a 2 segundos. E letra I, o módulo do vetor velocidade no item anterior. Um grande abraço e até o próximo vídeo.